aqui entre um e outro, e entre eles, aqui internamente, e entre um e o outro, nas funções típicas, jamais existe a palavra o quê? Subordinação. Ou seja, o presidente da República não pode determinar os atos de um juiz, por exemplo. E o juiz mais velho não pode mandar no juiz mais novo. Eles são independentes nas suas funções típicas. Agora, na atípica é diferente. Dentro das funções atípicas existe hierarquia. Você quer saber por quê? Vamos supor um caso bem esdrúxulo. Imagine o seguinte: três juízes. Eu não sei como é que funciona o regulamento interno, a lei orgânica dos juízes. Mas vamos supor que o juiz seja presidente do fórum e ele determine todos, sem exceção, inclusive os outros juízes, têm que entrar às 8 horas e sair às 17 horas. Se ele soltar um regimento interno, não sei como é que funciona internamente lá, mas se ele soltar um regimento interno, todos aqui têm que obedecer o horário de entrada e o horário de saída. Então, amigo, internamente nas funções atípicas existe o quê? Hierarquia e subordinação. Nossa, a gente vai trabalhar isso de uma forma muito galopante daqui para frente. Beleza? Então, pessoal, dessas noções aqui, mais para frente, a gente vai tirar a noção de revogação, de anulação, de várias coisas do direito administrativo. Então, não pode perder essa ideia. Correto? Então, olha, nas funções atípicas não existe subordinação, tampouco hierarquia. Nas funções atípicas, dentro do mesmo órgão, aí sim existe hierarquia e subordinação. No caso que eu expliquei aqui, eu dei um exemplozinho. Beleza? Matamos os poderes, funções típicas e atípicas. Vamos lá, pessoal. Síntese. Olha para cá. Eu trabalhei para vocês uma noção bem clara de direito. Vou repetir tudo não, tá? Eu vou emendar uma coisa na outra. Uma noção bem clara de direito. Eu trabalhei uma noção de direito privado, que eu disse para vocês que essa noção de direito privado não interessa tanto para a nossa matéria, e o que é de suma importância, eu trabalhei uma noção de direito público. Essa sim é a que interessa. Falei para vocês que tem aqueles princípios que a gente não precisa responder, mas que existem dois princípios basilares do direito administrativo ou do direito público. Quando eu chego e falo assim, pessoal, a gente está estudando direito público, na verdade, na nossa matéria, a gente está estudando direito administrativo. Eu não vou estudar direito administrativo no ramo privado, nego. No ramo privado eu estudo o quê? CLT, por exemplo. CLT e outras leis, né? Vocês vão ver que muita coisa que eu vou falar, alguém vai chegar pra mim e falar, ô Evandro, mas a Mona Lisa falou diferente. Não, nego, ela não falou diferente. A Mona Lisa falou o direito privado. Eu falei o quê? O direito público. Por exemplo, a Mona Lisa vai falar pra vocês da CLT. Se você passar um concurso para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, se você passar por um concurso para o Banco do Brasil, ou seja, para uma sociedade de economia mista ou por uma empresa pública, você vai ser regido pela CLT. Não obstante o fato, elas serem administração pública direta. Mas já repararam que elas são pessoas jurídicas de direito privado? Mas são administração pública ainda. Mas vão ser regidas por aqui. Vocês são ao contrário, vocês estão regidos pelo direito administrativo. Vocês vão cair na tão apaixonante 8.112 de 90. Vocês vão ver daqui para frente que se você cai lá embaixo, você é um empregado. Olha o nome feio. Empregado. Seu empregado? Horrível, né? Vocês não. Vocês vão trabalhar na 8.112. Vocês vão ser servidores, negão. Ah, eu sou empregado. Vai, dá azar. Você fala que é empregado? Dá azar. Você acaba ganhando um emprego público, tá? Aí, Evandro, eu passei no Banco do Brasil e para o auditor da Receita. Para onde eu vou? Amigo, você vai para o inferno para me perguntar um troço desse, não é verdade? Servidor público é tudo de bom. E vocês vão ver que é melhor mesmo. Está regido por normas de direito público. Vocês vão ver que tem um nomezinho que chama regime jurídico único. Isso a gente vai ver lá na frente. Se você é um servidor público e você está regido pelo direito administrativo, você vai ter dois princípios basilares. Não obstante o fato, toma cuidado, a sociedade de economia mista é empresa pública, ser pessoa jurídica de direito privado, mas são consideradas o quê? Administração pública. Então esses dois princípios pega ela também. Quais são os dois princípios? Eu vou abreviar. Supremacia do interesse público sobre o privado. Isso tem que gravar, tá, pessoal? Não adianta ficar olhando pro caderno, não. Qual é a outra? Indisponibilidade do interesse público. Até aqui tudo bem. Ah, Evandro, mas
direito público, direito administrativo, que tem esses dois princípios, eu vou trabalhar com quem daqui a pouco na minha matéria, daqui para frente? Você vai trabalhar com aquelas 8 pessoas. Daqui para frente, o que está no seu edital é só isso. Vocês vão trabalhar com o quê? Com a União, com os estados, com o DF, com os municípios, com as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa. Essas aqui são consideradas administração pública em sentido formal, ou seja, são consideradas administração pública propriamente dito. Por exemplo, eu posso até dizer que eles são a figura do Estado, não posso? Só que a figura do Estado é um pouco mais ampla. Olha para cá. Se nós estamos regidos por uma norma de descentralização, você tem a União, você tem os estados, você tem o DF e você tem os municípios, que eu já classifiquei elas todas como pessoas jurídicas de direito público, são consideradas pessoas políticas. Por quê? Tem capacidade de legislar. Isso é só síntese. Não falei, mas vou falar agora que existe uma outra pessoazinha, que é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é uma pessoa desgarrada dessa daqui. Por exemplo, figura ampla de Estado, você fala que é a República Federativa do Brasil. Figura estrita de Estado, você diz que é essas 4. Por quê, Evandro? Porque a República Federativa do Brasil engloba essas 4. A República Federativa do Brasil é um saco maior que comporta essas 4 aqui no saco menor. Tanto que no nosso sistema, não vou adentrar nisso, não vou especificar, mas vou dar os parâmetros. O presidente da República, quando viaja para conversar com o Ahmadinejad, presidente do Irã, ele está em nome da República Federativa do Brasil. A essa pessoa aqui, sim, é considerada uma pessoa jurídica de direito público externa. Olha, pessoal. Vamos lá, porque a banca de vocês, e agora a gente vai falar bastante da banca, a banca de vocês é a FCC. De vez em quando, eles tomam um purgante ou alguma coisa que eu não entendo e saem umas questões idiotas ou idiotíssimas. Mas a gente não briga com a banca, porque o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, já disse o seguinte: olha, nem adianta trazer problema para mim a respeito de conteúdo de banca examinadora, porque eu, que sou o tribunal, não sou banca examinadora. O que quer dizer? Isso aqui, o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, se você, por exemplo, não concordar, caiu lá. É correto afirmar que são entidades políticas, a União, os estados, DF, municípios, os territórios. Está errado, mas se a banca considerar certa, o STF não vai a seu favor não, vai falar não, a banca que se vire. Ela que é a banca examinadora, se ela quiser considerar certa uma questão que está errada, ela considera e você não pode fazer nada. A única coisa que o tribunal pode fazer é se estiver fora do quê? Do edital. Se estiver fora do edital, não é mais mérito, aí passa a ser legalidade. A gente vai ver para frente isso, tá? Já até adiantei. Então, vou explicar o certo e vou falar o errado, para vocês não errarem. A única pessoa que tem esse nome, soberania, é a República Federativa do Brasil. As demais só existem a palavra autonomia. Mas, há um tempo atrás, tinha um doutrinador muito louco que dizia o seguinte, que a União tinha soberania interna. Eu não concordo, mas eu não tenho que concordar. O que eu tenho que ensinar é o jeito que a gente tem que acertar esse troço na questão. Por exemplo, se caiu uma pergunta idiota, é correto afirmar A, carro voa, C, peixe late, D, gato mia, C, a União tem soberania interna, ou seja, 4 idiotas e uma mais ou menos, você vai aonde? Você vai na mais ou menos. O certo é dizer que não existe na União soberania. Isso que está errado. Errado. O certo é dizer que a União tem autonomia e a República Federativa do Brasil tem soberania. Mas já vi casos da FCC considerar isso aqui como certo. Mas tranquilo, porque as outras 4 estavam completamente idiotas. Beleza até aí?